periódica dos elementos químicos. Com o objetivo de organizar os elementos químicos conhecidos e estudados pelos homens, surge a necessidade de organizá-los e tem-se então várias tentativas, até que surge a tabela periódica, idealizada e criada pelo químico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev. A tabela atual distribui os elementos químicos em períodos, que são as linhas horizontais, e famílias, que são as colunas verticais, e organiza os elementos em ordem crescente do número atômico baseado nos trabalhos de Moseley. Então pode-se dizer que a tabela periódica atual ela é uma mistura ela na verdade foi idealizada por Mendeleev, Dmitry Ivanovich Mendeleev, e com a ajuda de Moseley, que organizou então os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Bom, agora vamos dar uma olhadinha no que são períodos ou séries. Períodos ou séries são as 7 linhas horizontais da tabela e está relacionado com o número de camadas de um átomo. Então, se um átomo tem uma camada eletrônica, ele encontra-se no primeiro período. Se ele tem 7 camadas eletrônicas, ele encontra-se no sétimo período. Tá? Grupos ou famílias, são as 18 colunas verticais da tabela e está relacionado com o número de elétrons que possui na camada de valência e também com as propriedades químicas semelhantes dos elementos químicos. Ou seja, os elementos químicos de um mesmo grupo ou família têm propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, os elementos da família 1A, além de terem propriedades químicas semelhantes, esses elementos também apresentam um elétron na sua última camada. Dos elementos da família 2A tem 2 elétrons na última camada. Mas isso será estudado com o decorrer dessa aula. Tá? Vocês então estão visualizando aí na tela de vocês um esboço de uma tabela periódica, onde as colunas, como eu citei, são os grupos ou famílias e as linhas são os períodos ou séries. Bom, cada período, são 7 períodos ao total, cada período tem um nome. Por exemplo, o primeiro período é o período muito curto, composto por 2 elementos químicos. O segundo e o terceiro período são períodos curtos, compostos cada um deles por 8 elementos químicos. O quarto e o quinto período são os períodos longos, então ele tem 18 elementos químicos. O sexto período é muito longo, porque além dos 18 elementos desse sexto período, nós também contamos com os elementos da série dos lantanídeos. E o sétimo período é incompleto, por quê? Porque eles têm os elementos dos actinídeos e tem os elementos que ainda estão ou que serão descobertos, que vão sendo encaixados nos quadrados, nos espaços reservados no sétimo período. Por isso que ele é chamado incompleto. Na maioria das tabelas, o sétimo período não tem todos os quadrados preenchidos. Bem, famílias. As famílias, nós temos uma divisão antiga, que é ainda muito utilizada, que diz que uma tabela periódica tem elementos da família, tem família A e família B, uma divisão mais antiga. A família A e família B. A família A é conhecida como a família dos elementos representativos, a B, os elementos de transição. Bem, tem uma classificação mais atual, recomendada pela IUPAC, que diz que cada coluna tem um número. Por exemplo, a primeira coluna, mais à esquerda da tabela, é a coluna de número 1, então família 1. Segunda coluna, coluna 2, até chegar à coluna 18, que é aquela a coluna mais à direita da tabela periódica. Tá? Os elementos que estão na família 1A ou coluna 1 são os metais alcalinos. 2A são chamados de metais alcalinos terrosos. Família 3A é a família do boro. 4A a família do carbono. 5A a família do nitrogênio. Família 6A dos calcogênios. Família 7A dos halogênios. E a família 8A é a família dos gases nobres. São as famílias cujos nomes são importantes e os períodos que eu citei aqui para vocês, que também é importante que vocês conheçam. Bom, vou falar mais um pouquinho agora sobre os períodos. O número do período, como eu já falei, ele indica o número de camadas do elemento do período. Por exemplo, o elemento que está no primeiro período tem uma camada eletrônica, sua camada K. O elemento que está no segundo período tem 2 camadas eletrônicas da eletrosfera, a K e a L. O do terceiro período tem 3 camadas, a K, a L e a M. No quarto período, a K, a L, a M e a N, assim vai. E também indica o número de camadas de valência do elemento. Por exemplo, o elemento lá do sexto período significa que a camada de valência é a sexta camada. Tá? Já as famílias, os elementos de uma mesma família apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência e as propriedades químicas semelhantes. A família A é conhecida como a família dos elementos representativos, tá? E a família B é a família dos elementos de transição e também de transição interna.
E a localização de uma família através da distribuição eletrônica é possível da seguinte forma. Veja bem, na família A, por exemplo, escrevendo a distribuição eletrônica e olhando a camada de valência, nós teremos o seguinte. A camada de valência é a última camada da distribuição. Por exemplo, os elementos da família 1A têm como camada de valência a NS1, onde N é o número quântico principal. Família 2A é a NS2. Família 3A, a NS2 e a NP1, a camada de valência. 4A, NS2 e NP2, como você visualiza na tela. 5A, NS2 e NP3. 6A, NS2 e NP4. 7A, NS2 e NP5. E 8A, NS2 e NP6, com exceção do hélio, que só tem a NS2 e também encontra-se o hélio na família 8A, gente. Como vocês podem observar aí, por exemplo, 7A, NS2 e NP5. Se somar o número de elétrons do S, que é 2, com o do P, que é 5, dá um total de 7 elétrons, que é o número de elétrons dessa família, né? O número de elétrons coincide com a família. Então, 7, família 7A. Elementos de transição, família B. Aí, na distribuição eletrônica desses elementos, nós temos que olhar o subnível mais energético, que é o último da distribuição. Por exemplo, família 3B, o subnível mais energético é o N-1D1. N-1, número quântico principal mais alto, menos 1, D1. 4B, N-1D2. 5B, N-1D3. 6B, N-1D4. 7B, N-1D5. 8B, N-1D6. N-1D7. N-1D8. 1B, N-1D9 e 2B, N-1D10. Já os elementos de transição interna da família B, os lantanídeos e os actinídeos, seria N-2F, o subnível de mais energia, segundo a distribuição de Linus Pauling. Configurações eletrônicas específicas, gente. Eu citaria o caso do cromo, tá? Segundo o diagrama de Linus Pauling, você visualiza aí da 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d4. Só que a configuração real dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 e 3d5, ok? A do cobre, pelo diagrama de Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. E a configuração real dele, que vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 e 3d10. Gente, nós usamos aí, nesses casos, a configuração eletrônica real, que é a mais estável. A de Linus Pauling, nesses dois casos, é a menos estável. O molibdênio MO tem configuração semelhante à do cromo, tá? E a prata e ouro semelhante à do cobre. Esses cuidados nós temos que tomar. Ou ainda temos na classificação periódica uma divisão que chama os elementos de naturais e artificiais. O que são os elementos naturais? São 90 elementos químicos naturais, ou seja, encontrados na natureza, e todos apresentam um número atômico menor ou igual, né, a 92, o urânio. Então, abaixo do urânio, incluindo urânio, são naturais, com algumas exceções que eu vou citar. Os elementos artificiais são 25 artificiais, ou seja, produzidos em laboratórios, e eles podem ser, primeiro, cisurânicos, que são os artificiais que vêm antes do urânio, e são apenas dois. O tecnécio, número atômico 43, e o promécio, número atômico 61. E nós também temos os artificiais chamados de transurânicos, que são os artificiais que vêm depois do urânio. E aí são todos os que têm número atômico maior que 92, ou seja, todos os que vêm acima do urânio. Importante falar que o frâncio e o astáto são muito raros e alguns livros os classificam como artificiais e, portanto, cisurânicos, porque astáto e, no caso, o frâncio tem número atômico menor do que 92.